Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui compartilhamos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras vivências espirituais. Hoje vamos conhecer a história de Caleb Winslow. Ele nos conta que morreu e viu o futuro, onde foi revelado um atentado contra um candidato à presidência dos Estados Unidos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe um comentário com seu nome e sua cidade. Agora, vamos escutar o testemunho de Caleb. Meu nome é Caleb Winslow e estou aqui para compartilhar uma experiência que pode soar inacreditável para muitos. Prefiro manter minha identidade um tanto reservada para evitar ser rotulado de louco, mas o que vivi é algo que preciso compartilhar. Foi uma experiência de quase morte que mudou completamente minha percepção da realidade e do futuro. Desde que me lembro, sempre fui uma pessoa prática. Nunca dei muito crédito para histórias sobrenaturais ou espirituais. Cresci em uma família onde a lógica e a razão eram valorizadas acima de tudo. Meu pai era engenheiro, minha mãe professora de ciências. Discussões sobre religião ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela ciência eram raras em nossa casa. Então, o que vou contar é algo que nunca imaginei que poderia acontecer comigo. Naquela manhã de primavera, eu estava a caminho do trabalho como de costume. O sol brilhava intensamente e o céu estava sem nuvens, prometendo um dia lindo e produtivo. Eu dirigia meu sedã prata pelas ruas tranquilas de Springfield, uma cidade pequena e aconchegante onde todos pareciam se conhecer. Meu destino era o escritório onde trabalhava como analista financeiro. Nada parecia fora do comum até que me aproximei de um cruzamento movimentado. A luz estava verde para mim, então continuei a dirigir, confiante na segurança do sinal. Eu ouvia uma estação de rádio local que tocava um rock clássico dos anos 80, tentando me animar para mais um dia de trabalho. De repente, um carro preto, um SUV enorme, surgiu à minha direita, avançando o sinal vermelho a toda velocidade. O impacto foi inevitável. Lembro-me do som ensurdecedor do metal se dobrando, dos vidros estourando e do meu corpo sendo violentamente sacudido dentro do carro. A colisão foi tão forte que meu carro girou várias vezes antes de parar completamente. Senti uma dor aguda na cabeça e nos membros, mas minha mente estava estranhamente calma. Foi então que tive uma sensação surreal de estar flutuando fora do meu corpo. Pude ver a cena de cima, como se estivesse observando um filme. Via meu próprio corpo ensanguentado e imóvel, preso no carro destruído. As pessoas ao redor estavam em pânico, gritando por ajuda enquanto os paramédicos corriam para me socorrer. "Vamos rápido! Precisamos tirá-lo daqui!" Ouvi um dos paramédicos gritar enquanto tentavam me retirar dos destroços. Enquanto observava, percebia a expressão de desespero no rosto das pessoas. Um homem com uma jaqueta marrom estava falando freneticamente ao telefone, provavelmente chamando uma ambulância. Uma mulher com uma criança pequena nos braços chorava, apontando na direção do meu carro. Foi nesse momento que percebi que algo muito estranho estava acontecendo. Não sentia dor, não tinha medo, apenas uma estranha paz e uma curiosidade crescente sobre o que estava prestes a acontecer. Eu estava consciente, mas separado do meu corpo físico. A visão do meu corpo ensanguentado e imóvel no carro destruído deveria ter me aterrorizado, mas tudo o que eu sentia era uma calma serena. Enquanto meu corpo permanecia inerte, minha consciência era puxada por um túnel de luz brilhante. A sensação de movimento era suave e reconfortante, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Não havia som, apenas uma calma silenciosa que preenchia tudo ao meu redor. Quando emergi do outro lado, encontrei-me em um cenário que lembrava a Grécia ou Roma antigas, com edifícios de mármore branco e uma tranquilidade surreal.
O ar era fresco e perfumado, e a luz do sol iluminava tudo de maneira quase mágica. Eu estava em uma praça ampla, cercada por colunas majestosas e estátuas de figuras mitológicas. As cores eram mais vivas do que qualquer coisa que eu já tivesse visto, e havia uma sensação de pureza e harmonia que permeava o lugar. As pessoas ao meu redor estavam vestidas com roupas que lembravam as togas e túnicas da antiguidade, andando calmamente, como se estivessem em um estado constante de paz. 3 figuras apareceram diante de mim, emanando uma energia serena e poderosa. Seus rostos eram indistinguíveis, envoltos em uma luz suave que transmitia paz e sabedoria. Pareciam etéreas, quase translúcidas, e eu senti uma profunda reverência em sua presença. Uma dessas figuras se aproximou, e mesmo sem palavras, eu senti a pergunta ecoando em minha mente: quer ver o que acontecerá depois? Assenti, incapaz de resistir à curiosidade que me consumia. As figuras me guiaram através da praça para uma sala branca, onde não havia móveis, apenas uma luz que parecia emanar das paredes. O silêncio era absoluto, mas a sensação de serenidade persistia. De repente, a cena mudou e eu estava assistindo ao meu próprio funeral. Amigos e familiares estavam lá, chorando a minha perda. A visão era dolorosa e comovente, e eu queria gritar para eles que estava bem, mas minha voz não saía. Ele era um homem bom, um amigo leal. Ouvi meu melhor amigo Mark dizer, enquanto segurava as lágrimas: sentiremos sua falta. Minha esposa Emily estava de pé ao lado do caixão, segurando a mão de nosso filho Jake. Seus rostos estavam marcados pela dor e pelo luto. Era insuportável ver a tristeza nos olhos deles. Tentei me aproximar, mas parecia haver uma barreira invisível que me impedia de tocá-los ou de fazer qualquer coisa. De volta à sala branca, uma das figuras explicou que eu precisava retornar para completar meu contrato de alma, mas meu corpo estava severamente danificado. A solução era me enviar para um universo paralelo, onde eu sobreviveria ao acidente. Eles não explicaram o conteúdo do contrato de alma, mas garantiram que eu o cumpriria. Você tem uma missão, disse uma voz que soava como um eco suave em minha mente. Há coisas que você precisa fazer. Eu queria perguntar mais, entender melhor o que isso significava, mas antes que pudesse formular qualquer pergunta, o túnel de luz reapareceu e eu estava sendo levado de volta à minha realidade. Saí do túnel de luz em um lugar que parecia o outro lado do mundo. Essa luz parecia me transportar para um ponto de vista elevado, de onde eu podia observar o planeta como um todo, com uma clareza que ia além dos sentidos físicos. A Terra estava envolta em uma luz dourada, pulsante e vibrante. Era como se o planeta inteiro estivesse respirando junto, cada ser vivo sintonizado na mesma frequência harmoniosa. Senti uma onda de paz e unidade entre as pessoas, algo que parecia impossível na minha vida cotidiana. Vi conflitos se dissolvendo, nações e culturas diferentes se unindo em cooperação e compreensão mútua. A paisagem urbana tinha mudado drasticamente. As cidades que eu conhecia estavam transformadas em lugares que pareciam saídos de um sonho. Arranha-céus eram cobertos de vegetação exuberante, formando jardins verticais que limpavam o ar e proporcionavam habitats para a vida selvagem. As ruas estavam cheias de pessoas sorrindo e interagindo de maneira amistosa. O tráfego barulhento de carros foi substituído por veículos silenciosos e sustentáveis, e muitos optavam por andar a pé ou usar bicicletas. Em uma praça central de uma grande cidade, vi uma assembleia global acontecendo. Pessoas de todas as raças, idades e culturas estavam reunidas, sentadas em círculos ao ar livre, discutindo soluções para problemas globais com calma e respeito.
A comunicação era facilitada por dispositivos avançados que traduziam instantaneamente qualquer idioma. As ideias eram trocadas livremente e havia um senso palpável de colaboração e propósito comum. Esta é a mudança que está por vir. Ouvi uma voz suave sussurrar em minha mente. Você tem um papel a desempenhar em preparar as pessoas para essa transformação. As escolas e universidades também haviam se transformado. Salas de aula tradicionais deram lugar a ambientes de aprendizado interativos, onde a tecnologia de realidade aumentada permitia que os estudantes explorassem conceitos de maneira imersiva. Professores eram mais facilitadores do que instrutores, guiando os alunos em suas jornadas de descoberta e desenvolvimento pessoal. A educação era acessível a todos, independente de sua localização ou condição financeira. Os avanços na medicina eram incríveis. Vi clínicas onde doenças que antes eram consideradas incuráveis estavam sendo tratadas com facilidade. Terapias genéticas e nanomedicina permitiam a regeneração de tecidos e a cura de males que antes devastavam a humanidade. O envelhecimento parecia ter sido retardado e a saúde era vista como um direito fundamental para todos. Havia uma ênfase na prevenção e no bem-estar, com centros de saúde que combinavam práticas tradicionais com as mais recentes inovações científicas. A energia limpa era a norma. As fontes de energia poluentes tinham sido abandonadas em favor de energias renováveis, como solar, eólica e geotérmica. Nada parecia fora do comum até que me aproximei de um cruzamento movimentado. A luz estava verde para mim, então continuei a dirigir, confiante na segurança do sinal. Eu ouvia uma estação de rádio local que tocava um rock clássico dos anos 80, tentando me animar para mais um dia de trabalho. De repente, um carro preto, um SUV enorme, surgiu à minha direita, avançando o sinal vermelho a toda velocidade. O impacto foi inevitável. Lembro-me do som ensurdecedor do metal se dobrando, dos vidros estourando e do meu corpo sendo violentamente sacudido dentro do carro. A colisão foi tão forte que meu carro girou várias vezes antes de parar completamente. Senti uma dor aguda na cabeça e nos membros, mas minha mente estava estranhamente calma. Foi então que tive uma sensação surreal de estar flutuando fora do meu corpo. Pude ver a cena de cima, como se estivesse observando um filme. Via meu próprio corpo, ensanguentado e imóvel, preso no carro destruído. As pessoas ao redor estavam em pânico, gritando por ajuda, enquanto os paramédicos corriam para me socorrer. "Vamos, rápido! Precisamos tirá-lo daqui!" Ouvi um dos paramédicos gritar enquanto tentavam me retirar dos destroços. Enquanto observava, percebia a expressão de desespero no rosto das pessoas. Um homem com uma jaqueta marrom estava falando freneticamente ao telefone, provavelmente chamando uma ambulância. Uma mulher com uma criança pequena nos braços chorava, apontando na direção do meu carro. Foi nesse momento que percebi que algo muito estranho estava acontecendo. Não sentia dor, não tinha medo, apenas uma estranha paz e uma curiosidade crescente sobre o que estava prestes a acontecer. Eu estava consciente, mas separado do meu corpo físico. A visão do meu corpo ensanguentado e imóvel no carro destruído deveria ter me aterrorizado, mas tudo o que eu sentia era uma calma serena. Enquanto meu corpo permanecia inerte, minha consciência era puxada por um túnel de luz brilhante. A sensação de movimento era suave e reconfortante, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Não havia som, apenas uma calma silenciosa que preenchia tudo ao meu redor. Quando emergi do outro lado, encontrei-me em um cenário que lembrava a Grécia ou Roma antigas, com edifícios de mármore branco e uma tranquilidade surreal. O ar era fresco e perfumado, e a luz do sol iluminava tudo de maneira quase mágica.
Eu estava em uma praça ampla, cercada por colunas majestosas e estátuas de figuras mitológicas. As cores eram mais vivas do que qualquer coisa que eu já tivesse visto, e havia uma sensação de pureza e harmonia que permeava o lugar. As pessoas ao meu redor estavam vestidas com roupas que lembravam as togas e túnicas da antiguidade, andando calmamente, como se estivessem em um estado constante de paz. 3 figuras apareceram diante de mim, emanando uma energia serena e poderosa. Seus rostos eram indistinguíveis, envoltos em uma luz suave que transmitia paz e sabedoria. Pareciam etéreas, quase translúcidas, e eu senti uma profunda reverência em sua presença. Uma dessas figuras se aproximou e, mesmo sem palavras, eu senti a pergunta ecoando em minha mente: quer ver o que acontecerá depois? Assenti, incapaz de resistir à curiosidade que me consumia. As figuras me guiaram através da praça para uma sala branca, onde não havia móveis, apenas uma luz que parecia emanar das paredes. O silêncio era absoluto, mas a sensação de serenidade persistia. De repente, a cena mudou e eu estava assistindo ao meu próprio funeral. Amigos e familiares estavam lá, chorando a minha perda. A visão era dolorosa e comovente, e eu queria gritar para eles que estava bem, mas minha voz não saía. Ele era um homem bom, um amigo leal. Ouvi meu melhor amigo Mark dizer, enquanto segurava as lágrimas: sentiremos sua falta. Minha esposa Emily estava de pé ao lado do caixão, segurando a mão de nosso filho Jake. Seus rostos estavam marcados pela dor e pelo luto. Era insuportável ver a tristeza nos olhos deles. Tentei me aproximar, mas parecia haver uma barreira invisível que me impedia de tocá-los ou de fazer qualquer coisa. De volta à sala branca, uma das figuras explicou que eu precisava retornar para completar meu contrato de alma, mas meu corpo estava severamente danificado. A solução era me enviar para um universo paralelo, onde eu sobreviveria ao acidente. Eles não explicaram o conteúdo do contrato de alma, mas garantiram que eu o cumpriria. Você tem uma missão, disse uma voz que soava como um eco suave em minha mente. Há coisas que você precisa fazer para ajudar a humanidade a alcançar esse futuro glorioso. Antes que eu pudesse perguntar mais ou entender melhor o que isso significava, o túnel de luz reapareceu e eu estava sendo levado de volta à minha realidade. Saí da luz e senti meu corpo sendo puxado de volta. A luz intensa desapareceu e comecei a sentir meu corpo novamente. Acordei em um quarto de hospital, com luzes fluorescentes ofuscantes, e o som das máquinas ao meu redor era ensurdecedor após o silêncio tranquilo que eu havia experimentado. Tentei me mexer, mas meu corpo estava dolorido e fraco. Tudo parecia um sonho distante, mas as memórias da minha experiência estavam vívidas em minha mente. Eu estava deitado em uma cama hospitalar, com lençóis brancos e frios, e podia sentir as agulhas dos tubos intravenosos em meus braços. O cheiro antisséptico do ambiente era forte e incômodo. Ao olhar ao redor, vi que estava em um quarto privativo, com janelas grandes que permitiam a entrada da luz do sol. As paredes eram pintadas de um azul suave, provavelmente para transmitir calma aos pacientes. Havia um vaso com flores frescas em uma mesinha ao lado da cama, um gesto que me trouxe um pequeno conforto. Uma enfermeira entrou no quarto e sorriu ao me ver acordado. Bem-vindo de volta, Sr. Winslow. Você está em segurança agora. Sofreu um acidente terrível, mas está fora de perigo. Eu queria responder, mas minha garganta estava seca e as palavras não saíam. A enfermeira, percebendo meu esforço, gentilmente pegou um copo de água e aproximou-o de mim, ajudando-me a beber. A sensação da água fresca deslizando pela minha garganta foi um alívio imenso. Você está no Hospital Central de Springfield, continuou a enfermeira, sua voz calma e reconfortante. Você esteve inconsciente por alguns dias,
mas os médicos estão otimistas sobre sua recuperação. Enquanto ela falava, minha mente estava cheia de perguntas e inquietações. As lembranças da experiência de quase morte e da visão do futuro estavam tão claras como se tivessem acontecido há poucos instantes. Eu precisava entender o que tudo aquilo significava e como isso afetaria minha vida daqui para frente. Emily, minha esposa, entrou logo em seguida. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ao me ver acordado, o alívio tomou conta de seu rosto. Ela correu até mim, segurando minha mão com força. "Caleb, você voltou", disse ela, a voz tremendo de emoção. "Estávamos tão preocupados, pensamos que íamos perder você." "Emily", consegui sussurrar, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. "Eu vi coisas incríveis." Ela me abraçou gentilmente, tentando não me machucar. "Mas agora você está aqui conosco. Isso é o que importa. Vamos passar por isso juntos." Nos dias seguintes, minha recuperação foi lenta, mas constante. O hospital estava equipado com todas as comodidades modernas para garantir o conforto dos pacientes. Meu quarto era visitado regularmente por enfermeiros atenciosos que monitoravam meus sinais vitais e administravam medicamentos para a dor. Meus amigos e familiares vieram me visitar, trazendo flores, cartões e palavras de encorajamento. Mark, meu melhor amigo, visitou frequentemente. Ele estava ao meu lado durante os momentos mais difíceis, tentando me animar com piadas e histórias. "Você nos deu um baita susto, cara", disse ele em uma das visitas. "Mas é bom ver que você está se recuperando." Conversar com Mark e com os outros visitantes me ajudou a manter a mente ocupada, mas eu não conseguia parar de pensar na minha experiência. As visões que tive, as figuras que encontrei, tudo parecia tão real. Quando finalmente tive energia suficiente, comecei a compartilhar minhas experiências com Emily e Mark, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. Eu estava em um lugar, parecia a Grécia antiga. Comecei a contar para Emily e Mark, que estavam sentados ao lado da minha cama. E havia essas figuras. Elas me mostraram meu próprio funeral e me disseram que eu precisava voltar para cumprir um contrato de alma. Emily me olhava com preocupação, mas também com uma curiosidade genuína. "Caleb, o que você acha que isso significa?" "Eu não sei", respondi, balançando a cabeça. Mas a visão do futuro que tive parecia tão real. Vi um mundo melhor, mais unido, e elas disseram que eu tenho um papel a desempenhar nisso, uma missão. "Caleb, algo que você precisa fazer para ajudar a trazer essa mudança?" Essas conversas me ajudaram a processar o que havia acontecido, mas também aumentaram meu senso de urgência. Eu sabia que precisava fazer algo, mas ainda não sabia o quê. Enquanto continuava a me recuperar fisicamente, minha mente estava em constante movimento, tentando desvendar o mistério do meu contrato de alma e como eu poderia contribuir para o futuro que havia visto. Os médicos estavam impressionados com a minha recuperação. "Você teve uma sorte incrível, Sr. Winslow", disse o Dr. Harrison, um dos médicos responsáveis pelo meu tratamento. "Os danos foram graves, mas você está se recuperando mais rápido do que esperávamos." Durante as sessões de fisioterapia, comecei a reconstruir minha força e mobilidade. Cada passo era uma pequena vitória, cada movimento uma lembrança de que eu estava vivo e tinha uma segunda chance. A dor física diminuía gradualmente, mas a busca por respostas continuava a me consumir. As noites eram particularmente difíceis. Durante o silêncio e a escuridão, as memórias da minha experiência voltavam com força total. Eu me via novamente no túnel de luz, sentia a presença das figuras e ouvia suas palavras ecoando em minha mente. O peso da responsabilidade começava a se fazer sentir, e eu sabia que não podia ignorar o que havia acontecido. Com o tempo, consegui voltar para casa. Emily e nosso filho Jake
fizeram de tudo para que eu me sentisse confortável e apoiado. A casa, um lugar de segurança e conforto, agora parecia um pouco diferente. Cada canto trazia lembranças de um tempo em que minha vida era mais simples, antes do acidente, antes da visão do futuro. "Bem-vindo de volta, papai", disse Jake, abraçando-me com força. Seus olhos brilhavam de alegria e alívio. "Estou de volta, campeão", respondi, tentando esconder a dor física que ainda sentia. "E tenho muito a contar para vocês." À medida que os dias passavam e eu tentava retomar minha rotina, comecei a perceber que o mundo ao meu redor parecia ligeiramente fora de sincronia. Com as minhas memórias, pequenos detalhes, aparentemente insignificantes, começaram a se destacar. Era como se eu estivesse vivendo em uma versão alterada da realidade que eu conhecia. As sensações de estranheza e desconexão me deixavam cada vez mais inquieto. Uma das primeiras coisas que notei foi a televisão. Estava assistindo a um programa de entrevistas com Emily quando um comercial chamou minha atenção. Era um anúncio de um novo filme, estrelado por um ator que, na minha memória, havia morrido anos atrás. Olhei para Emily, esperando que ela também notasse a estranheza, mas ela parecia completamente normal, comentando sobre a qualidade do filme. "Você viu aquele comercial?", perguntei, tentando esconder a ansiedade em minha voz. "Sim, parece interessante, não é?", respondeu ela, sem perceber nada de incomum. "Mas aquele ator não deveria estar morto?", insisti, minha mente correndo para tentar entender. Emily franziu a testa preocupada. "Caleb, você está bem? Esse ator está vivo há anos. Você deve estar confundindo com outra pessoa." A inquietação começou a crescer dentro de mim. Passei a prestar mais atenção a outros detalhes ao meu redor. Quando fui ao supermercado, percebi que algumas marcas e produtos que eu conhecia tinham nomes diferentes ou simplesmente não existiam. Livros que eu tinha lido, músicas que eu tinha ouvido, tudo parecia ligeiramente fora de lugar. Um dos choques mais significativos foi descobrir que o Sr. T, uma figura pública que eu lembrava claramente ter falecido em 1994, estava vivo e bem, estrelando em novos programas de televisão. Essa revelação me deixou atordoado. Lembro-me de estar sentado no sofá, assistindo a uma entrevista recente com ele, incapaz de acreditar no que estava vendo. "Emily, você sabia que o Sr. T ainda está vivo?", perguntei, tentando processar a informação. "Claro, ele sempre esteve." "Por que você está tão surpreso?", respondeu ela, genuinamente confusa. Essas diferenças eram perturbadoras e me deixavam constantemente questionando a natureza da realidade. Comecei a pesquisar freneticamente, tentando entender o que estava acontecendo. Passei horas na internet, lendo artigos, assistindo a vídeos e participando de fóruns de discussão sobre teorias de realidades alternativas e universos paralelos. Outro choque veio quando descobri mudanças significativas na história política dos Estados Unidos. Ao assistir a um documentário sobre os presidentes americanos, percebi que algo estava errado na minha linha do tempo. Presidente Carter teve apenas um mandato, enquanto na minha linha do tempo original ele teve 2, presidindo de 1985 a 1991 e renunciando devido ao Alzheimer. Presidente Clinton foi impeached em 1999 e Al Gore assumiu até 2001. Nelson Mandela foi presidente da África do Sul, mas na minha linha do tempo original, ele morreu na prisão em 1987. Essas diferenças eram como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam na minha mente. Comecei a questionar se minha experiência de quase morte havia realmente me transportado para uma realidade alternativa. A sensação de estar fora do lugar, de estar vivendo em um mundo que não era exatamente o meu, era esmagadora. Minhas conversas com Mark se tornaram mais frequentes e profundas.
Ele era uma das poucas pessoas com quem eu podia compartilhar minhas inquietações sem sentir que estava perdendo a sanidade. Em uma dessas conversas, enquanto estávamos sentados em meu escritório em casa, cercados por livros e documentos espalhados, tentei explicar a ele o que estava sentindo. Mark, você já teve a sensação de que algo está fundamentalmente errado, mas não consegue identificar o quê? Perguntei, buscando algum tipo de validação. Ele me olhou com seriedade. Caleb, depois do que você passou, é natural sentir-se deslocado. Mas as mudanças que você descreve são muito específicas. Parece algo além de um simples trauma. Exato. Tudo parece igual, mas diferente ao mesmo tempo, como se eu estivesse vivendo em uma versão alternativa da minha própria vida. Mark assentiu, pensativo. Talvez sua experiência tenha realmente aberto uma porta para algo maior. Pode ser que você esteja aqui para nos alertar sobre algo ou para cumprir alguma missão. Essas conversas me ajudaram a processar o que estava acontecendo, mas também aumentaram meu senso de urgência. Eu sabia que precisava fazer algo, mas ainda não sabia o quê. Enquanto continuava a me recuperar fisicamente, minha mente estava em constante movimento, tentando desvendar o mistério do meu contrato de alma e como eu poderia contribuir para o futuro que havia visto. As noites eram difíceis. Durante o silêncio e a escuridão, as memórias da minha experiência voltavam com força total. Eu me via novamente no túnel de luz, sentia a presença das figuras e ouvia suas palavras ecoando em minha mente. O peso da responsabilidade começava a se fazer sentir, e eu sabia que não podia ignorar o que havia acontecido. Com o tempo, consegui voltar para casa. Emily e nosso filho Jake fizeram de tudo para que eu me sentisse confortável e apoiado. A casa, um lugar de segurança e conforto, agora parecia um pouco diferente. Cada canto trazia lembranças de um tempo em que minha vida era mais simples, antes do acidente, antes da visão do futuro. Bem-vindo de volta, papai, disse Jake, abraçando-me com força. Seus olhos brilhavam de alegria e alívio. Estou de volta, campeão, respondi, tentando esconder a dor física que ainda sentia. E tenho muito a contar para vocês. Enquanto tentava me adaptar a essa nova realidade, a busca por respostas continuava. Decidi buscar outras pessoas que tivessem passado por experiências parecidas, na esperança de encontrar algum tipo de explicação ou orientação. Foi assim que encontrei Hannah, uma pesquisadora de fenômenos paranormais que acreditava em universos paralelos e realidades alternativas. Hannah era uma mulher determinada e inteligente, com uma paixão por desvendar os mistérios do desconhecido. Ela ficou intrigada com minha história e me ajudou a mapear as diferenças entre as duas realidades. Passamos horas comparando eventos históricos, notícias e até detalhes cotidianos, tentando entender a magnitude das mudanças. Caleb, essas discrepâncias não são aleatórias, disse Hannah em uma de nossas sessões de análise. Parece que você foi realmente transportado para uma versão alternativa da nossa realidade. A questão agora é por quê? Essa pergunta ecoava em minha mente constantemente. Por quê? Qual era o propósito de tudo isso e o que eu deveria fazer a seguir? A busca por respostas se tornou uma obsessão, um desejo ardente de entender e cumprir o que me havia sido atribuído. Essas diferenças entre as realidades me fizeram questionar profundamente o que estava acontecendo na minha realidade original. O que havia acontecido com meus amigos e familiares lá? Será que estavam vivendo suas vidas normalmente, sem nunca terem percebido que eu havia desaparecido? Ou será que minha ausência havia criado um vazio que eles não conseguiam explicar? Durante os longos dias de recuperação, passei horas refletindo sobre o que significava estar em uma realidade paralela.
Cada pequena diferença que eu descobria parecia me afastar ainda mais da vida que eu conhecia. Senti uma mistura de saudade e estranheza, como se estivesse vivendo em um sonho do qual não conseguia acordar. Emily notou minha inquietação e tentou me consolar. Caleb, talvez o que você passou tenha sido uma espécie de renascimento. Você teve uma segunda chance, e isso pode ser uma bênção disfarçada. Suas palavras eram reconfortantes, mas eu não conseguia afastar a sensação de que havia algo maior em jogo. As figuras que encontrei durante minha experiência de quase morte haviam mencionado um contrato de alma que eu precisava cumprir. Mas o que isso realmente significava? Qual era o conteúdo desse contrato e por que era tão crucial que eu retornasse para completá-lo? Emily, eu sinto que há algo que preciso fazer, mas ainda não sei o que é, disse eu uma noite, enquanto estávamos deitados na cama. Aquelas figuras, elas disseram que eu tinha uma missão. Ela me olhou com compreensão e ternura. Talvez você ainda não saiba qual é essa missão, mas pode descobrir ao longo do caminho. O importante é não desistir de procurar. Essas palavras me deram uma nova perspectiva. Decidi que precisava buscar outras pessoas que tiveram experiências semelhantes e compartilhar suas histórias. Talvez juntos pudéssemos descobrir os padrões e as conexões que eu estava procurando. Comecei a participar de grupos de apoio e fóruns online para pessoas que tiveram experiências de quase morte. As histórias que encontrei eram fascinantes e, em muitos casos, estranhamente similares à minha. Uma dessas histórias me chamou a atenção. Um homem chamado David havia tido uma experiência onde viu a roda de Ezequiel e foi levado para uma sala branca muito parecida com a que eu havia visto. Decidi entrar em contato com ele, na esperança de que pudesse nos ajudar a entender melhor o que estava acontecendo. David, meu nome é Caleb Winslow. Li seu relato sobre a experiência que teve e fiquei profundamente tocado. Passei por algo muito semelhante e gostaria de discutir isso com você. Escrevi em um e-mail. David respondeu rapidamente, demonstrando interesse em conversar. Marcamos uma chamada de vídeo para compartilhar nossas experiências. Durante a conversa, percebi que havia muitos pontos em comum entre nossas histórias, mas também algumas diferenças significativas. Caleb, a roda de Ezequiel é um símbolo antigo, muitas vezes associado a visões espirituais e profecias, explicou David. Minha experiência foi extremamente vívida e senti que havia um propósito maior por trás dela. Talvez nós dois tenhamos sido escolhidos para ver além do véu e nos preparar para algo grandioso. Essa conversa me deu um novo senso de propósito. Decidi que precisava compartilhar minha história com mais pessoas, na esperança de que isso pudesse inspirar outros a encontrar seu próprio caminho e propósito. Comecei a escrever sobre minha experiência, detalhando cada aspecto das visões que tive e as diferenças que percebi entre as realidades. Enquanto escrevia, sentia uma estranha mistura de alívio e determinação. Era como se cada palavra que colocava no papel estivesse me ajudando a processar o que havia acontecido e a me preparar para o futuro. Emily e Jake eram meu apoio constante, incentivando-me a continuar, mesmo quando as dúvidas ameaçavam me paralisar. Você está fazendo algo importante, Caleb, disse Emily uma noite, enquanto revisava um dos meus textos. Sua história pode ajudar muitas pessoas. Com esse incentivo, continuei a compartilhar minha experiência, tanto online quanto em encontros presenciais com outros que tinham histórias similares. Cada novo relato que ouvia me dava mais força para continuar minha busca. As mensagens de apoio que recebia eram um lembrete constante de que não estava sozinho nessa jornada. Recebi mensagens de apoio de pessoas que também tiveram experiências inexplicáveis. Uma delas mencionou a roda de Ezequiel,
trazendo um pouco de conforto e compreensão sobre os aspectos incompreensíveis da vontade de Deus. Hoje, em julho de 2024, estamos a poucos meses do que acredito ser a grande mudança que vi em minha visão. Estou compartilhando minha história agora porque sinto que é crucial que as pessoas estejam preparadas. Acredito que o que está por vir pode transformar nossa realidade de maneiras que ainda não podemos compreender completamente. Meu objetivo é inspirar e guiar, ajudando as pessoas a entender e aceitar as transformações que se aproximam. E assim, termino meu relato por enquanto. Esta é uma jornada de descoberta, desafio e transformação. Espero que meu relato possa inspirar outros a encontrar seu propósito e a se unir em prol de um futuro melhor. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela.